A você que acompanha a TV Canção Nova, nossa saudação. Estamos de volta com mais um programa Além da Notícia, direto de Brasília, e mais um assunto de atualidade. Energia nuclear. Ele causa medo, sobretudo quando a gente escuta falar das grandes tragédias. A última de um ano atrás, em Fukushima, no Japão, mas 25 anos atrás nós tivemos a de Chernobyl, na União Soviética. E bem, nós vamos falar sobre este assunto e os riscos da energia nuclear, o que fazer com o lixo atômico produzido por ela. E há bem pouco tempo a gente escutava um grande rechaço mundial dizer não mais usinas nucleares. Mas parece que já se esqueceu das grandes tragédias e se volta a falar de novo sobre o assunto. Para conversar sobre este tema, temos aqui Chico Whittaker, da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Bem-vindo, Chico, tudo bem? Bem-vindo, tudo bem, obrigado. É polêmico o tema? Polemicíssimo, principalmente porque falta informação. Não se tem informação, é um assunto guardado em caixa preta. Não se toca nisso, não se toca em todos os aspectos. Estamos todos desinformados, a polêmica fica lá entre os técnicos, nós que somos os principais, ou seríamos beneficiados, na verdade, os prejudicados. Não estamos nem sabendo do que é isso. O Japão está apavorado depois da tragédia de um ano atrás em Fukushima. Inclusive, os japoneses não admitem mais usinas nucleares, o que tem deixa como está e agora não vamos mais mexer com isso. Ainda não tomaram essa decisão de deixar de construir, ainda não tomaram. Esse tipo de decisão foi tomada nos Estados Unidos há mais tempo atrás, no primeiro grande acidente nuclear que houve em Three Mile Island, em que uma vez que houve o acidente, eles disseram, bem, a partir de agora não vamos construir nenhuma nova mais. Só que eles tinham já 104 usinas. Mas eles disseram, vamos nos dedicar a essas aqui e depois, pouco a pouco, elas vão ser desativadas. Mas o exemplo não foi seguido. Dali para diante continuaram. E houve países como a França, que entrou de tal maneira na coisa que hoje ela é 77% da energia elétrica francesa depende de usinas nucleares. No Japão está um movimento social muito grande que está levando a essa tomada de decisão, mas não se tomou. Brasil, infelizmente, a coisa está muito feia. É para se temer mesmo a energia nuclear? É exagero? Você disse que 70% da energia francesa vem da energia nuclear. É para se temer por quê? A questão é a seguinte, a eletricidade produzida pela energia nuclear é uma loucura a gente pensar que é um modo mais perigoso que existe de esquentar água, o reator atômico. Ele esquenta a água para a água produzir vapor, que por sua vez vai girar a turbina, que por sua vez vai produzir energia elétrica. A energia elétrica não sai dos átomos, dos reatores assim, ela sai. O reator é simplesmente um instrumento para girar a turbina, assim como a hidrelétrica gira a turbina, como o carvão gira a turbina. É só isso, é um outro modo. Só que não existe tecnologia para mexer com isso com segurança. Não existe. Nenhum ser humano é capaz de prever o que pode acontecer, com o detalhe de que um desastre como a hidrelétrica você inunda, destrói casas, mata gente, reconstrói, chora o luto, etc. Energia elétrica, energia atômica, não. Se há um desastre e se há uma escape de vapores radioativos ou dejetos radioativos, isto fica durante milhares de anos podendo entrar nas células das pessoas que moram, que passam por ali e matá-las com o tempo, não imediatamente, mas mata com câncer, com 1000 doenças e até com malformação de bebês que vão nascer. Aí está o grande risco da energia nuclear, energia atômica? O grande risco são dois riscos. O risco do acidente, que ninguém hoje em dia está em condição de prever, mesmo que não seja, por exemplo, no Japão agora foi um bruto de um terremoto e depois um maremoto. O terremoto foi 8,9 graus, ou seja, os maiores que já aconteceram. O maremoto, eles estavam preparados lá com ondas, as ondas de 5 metros vieram ondas de 15 metros. Então, agora, o que acontece é que terremoto e maremoto destruíram as usinas. E as usinas começaram, então, a fundir os seus núcleos e explodir. E sair radiações, e sair água radiativa, sair fumaça radiativa. Esse é o problema. Então, o problema é o desastre que pode acontecer e que fez nos Estados Unidos perceberem, não vamos brincar mais com isso, vamos parar o número de desastres possíveis, nessas que nós temos. Agora, o outro problema que ninguém fala quase nada. E existe, é real.
Esse é o problema, é o lixo atômico. O lixo atômico, o que é o lixo atômico? Tudo que passa por ali, por exemplo, a luva de um operário que trabalhou com aquele material, ela foi contaminado com radioatividade. Essa tem que ser descartada. A roupa, as ferramentas, as máquinas, isso é um tipo de lixo atômico. Só que esse tipo de lixo atômico, ele, para perder a radioatividade, ele é muito mansinho. Ele, para perder, ele leva somente 300 anos. Agora, tem outro tipo de radioatividade média, tem a pior. O lixo atômico, 90% é esse mansinho. Né? Depois tem os 5% aí de piorzinho. E depois tem 0,5%, e esse é terrível. O caso típico do césio, lá em Goiânia, no acidente que houve em 1986. O que aconteceu? Os médicos ou profissionais irresponsáveis abandonaram numa clínica que eles já não usavam mais, um aparelho que faz muito bem para as pessoas, que é tratamento radioativo do câncer. Eles abandonaram o aparelho lá. Os catadores de lixo viram aquela máquina cheia de ferro, foram deixando, um dia resolveram pegar a máquina, desmontar, levaram para um ferro velho, desmontaram a cápsula que tinha o material radioativo que daria a radiação para curar o câncer. Cápsulazinha de 19 gramas. Ela determinou, depois que se descobriu, depois que matou um monte de gente, matou um mês, matou 4 ali direto, depois matou mais 60, tem mais de 6.000 pessoas contaminadas em Goiânia. O lixo que saiu dessa operação, tiveram que fazer um buraco em Goiânia, meter tudo lá dentro, cobrir com concreto bem grosso, para não mexer durante 180 anos. Sabe? É o que se chama de sarcófago? Não, o sarcófago foi construído no caso de Chernobyl, que é um caso pior ainda. Mas no caso do césio, eu conto já. No caso do césio, eles fizeram uma montanha artificial embaixo da qual tem 14 toneladas de lixo atômico que resultaram de 19 gramas de césio. Você vê a proporção da coisa. Bem, aí não pode mexer 180 anos. Na União Soviética, com a explosão, que não foi nem maremoto, nem terremoto, foi erro humano, na hora de mexer com uma pecinha lá, puseram um pouquinho mais de uma coisa do que outra, o troço também começou a esquentar, pum, explodiu. Lá tiveram que depois, deixou atualmente 150 mil hectares, ou milhões de hectares, de terras inaproveitáveis em torno de Chernobyl, que não pode mais, porque é terra que está contaminada com radioatividade. A planta que sai de lá sai radioativa, pessoas que passam por lá pegam a radioatividade. É um negócio inacreditável. Bem, esse tipo de coisa, eles tiveram que fazer um sarcófago para cobrir, um sarcófago de concreto e de aço, um negócio enorme. Durou 25 anos o sarcófago, começou a vazar agora, então tem que fazer um novo. O novo sarcófago custa $1 bilhão. Eles não têm dinheiro para fazer isso, é assunto para o G20. Só o G20 pode resolver uma dimensão desse tipo. Mas o problema maior é o problema do tempo que isso leva para a radioatividade desaparecer. Eu dizia que o mais levezinho leva 300 anos. Agora, tem um filme aí muito bom, chamado Rumo à Eternidade, que é um documentário, ainda não passou no Brasil, precisaria passar logo. É um documentário sobre um buraco para guardar lixo que está sendo feito na Finlândia. E eles, então, o filme começa da seguinte forma, tem uma imagem dizendo o seguinte, olha, a humanidade tem 50 mil anos, as pirâmides do Egito têm 5 mil anos, o lixo atômico, para desaparecer, precisa de 100 mil anos. Ou seja, é uma desproporção. Impensável. Impensável. Agora, acontece que as usinas estão produzindo sistematicamente lixo atômico. Alguns tipos das substâncias que saem das usinas, daquele 0,5% ali, que é o lixo atômico mais bravo, tem algumas que duram 2 milhões de anos para perder toda a radioatividade. Onde é que você vai guardar isso? Como é que você vai fazer? Então, as pessoas, o filme lá, elas perguntam para os responsáveis, escuta aqui, vocês vão pôr uma plaquinha aqui dizendo que aqui embaixo tem lixo atômico, não pode mexer, etc. Mas em que língua que vocês vão pôr para daqui a 100 mil anos? Que língua estarão falando nesse lugar aqui? Eles vão entender a língua que vocês vão colocar? Que material vocês vão usar para que essa plaquinha não caia, não apodreça? E eles vão seguir as nossas instruções? Então, o lixo atômico é problema que ninguém fala. Então, o principal da energia nuclear pode ser boa, pode ser tudo que você queira,
Se ela produz isso, não se deve fazer. Não se deve produzir, porque o que acontece? Tem que jogar lixo atômico em algum lugar. E a ignorância, desconhecimento das pessoas é tão grande que, por exemplo, no Brasil, o lixinho atômico, não é tão lixinho, que sai das nossas usinas de Angra, eles não sabem onde pôr mais, que tem todo um sistema, botar dentro de piscina, porque esquenta, uma série de coisas. Eles não sabem mais onde pôr o lixo atômico, lá de Goiânia, lá de Angra. Então, o que eles fazem? Estão abrindo uma licitação no Brasil para ver que municípios se disporiam a que fosse aberto buracos no município para guardar lixo atômico 180 anos, 200 anos, 1000 anos. E os prefeitos ficam brigando para ser ele. Queremos nós. Desconhecimento total. O que se faz? Tem os técnicos tão cândidos, não é? Que não, a gente está fazendo com isso aí uma licitação ao contrário. Quer dizer, o royalty ao contrário. Normalmente paga royalty quando você tira minério, petróleo da sua terra. Nós vamos pagar royalty para guardar lixo. E os prefeitos estão brigando por causa disso. O que significa isso? Desconhecimento da matéria. Eles não foram informados. Agora, tem lugares, como Fukushima, que de repente o mundo acordou para isso aí começou todo mundo a se assustar. E, por exemplo, houve agora recentemente na Polônia, onde o governo pretendia fazer mais uma usina numa cidadezinha, o pessoal da cidadezinha fizeram um plebiscito na cidade, uma organização lá da cidade, organizaram um plebiscito oficial, 54% de participação, que é bastante no plebiscito, mas assim mesmo é pouco mais da metade da população, mas desses 54%, 95% disseram não, ou seja, sabiam do risco que significa. Nós temos que fazer isso aqui no Brasil. Tem 4 usinas programadas para a beira do São Francisco. Nós temos hoje 2 usinas nucleares. Estão construindo mais uma. As 2 que nós temos são o quê? Angra 1 e Angra 2? Angra 1 e Angra 2. Agora estão querendo terminar a Angra 3. Angra 3 onde? Em Angra mesmo. Em Angra também. É do ladinho, uma do ladinho da outra. E essa Angra 3 está dependendo de um financiamento alemão. E isso é o drama conosco, entendeu? O Brasil, nisso, está indo para trás de uma forma terrível. Que se no mundo inteiro, a tendência do mundo inteiro é para com isso, para com esse tipo de risco, não temos o direito de deixar para gerações futuras essa bomba. Agora nós deveríamos perguntar a Angela Merkel por que ela não está mais construindo usina nuclear lá. Porque ela foi pressionada pela sociedade. Pois é. Ela não aguentou, ela poderia perder uma eleição se ela continuasse com aquilo lá. A pressão dos alemães, principalmente os alemães que se tornaram conscientes desses riscos todos, foi tamanha que o governo falou, para com isso aí, não fazemos mais usina. Agora, tem uma dupla moral. Ao mesmo tempo que a Alemanha está fazendo isso para aqui, ela está financiando usina aqui. Ou seja, eticamente é incompreensível. Chico, eu quero saber agora uma coisa. Se não é benéfico para a sociedade, se tem toda essa preocupação com o lixo produzido, quais vantagens os governantes veem em construir usinas nucleares? Olha, infelizmente, tem coisas de trás disso muito complicadas. Uma delas é quando é que começou isso no Brasil e no mundo, bomba atômica. A usina é uma máquina que produz o tipo de combustível necessário para a bomba atômica chamado plutônio. Esse que é o problema. Então, se você faz uma usina, você consegue enriquecer o urânio para fazer a usina funcionar, a fissão do urânio determina várias substâncias, entre elas o plutônio, que é básico. Depois, você tendo o plutônio na mão, aí você vai pela internet, você descobre como é que monta uma bomba atômica. Então, o risco que nós corremos é isso aí. Mas por que começou? Começou por causa disso. Começou no Brasil, no tempo dos militares. Começou no tempo do Costa e Silva, em 1967, primeira ideia. Primeira usina, 71, Garrafa Azul Médici. O que eles queriam de fato? Os militares tinham mania de grandeza. Eles pensavam o Brasil grande e diziam, um país como o Brasil não pode ser um país sem bomba atômica. Ou seja, nós temos que ter a nossa bomba atômica. Então, todo o processo no Brasil começou com essa raiz extremamente malsã. Depois entram aí, não queremos bomba atômica, não é nada disso. Tem 1000 dados provando que ali por trás tinha coisa, embora sempre se diga que não. Mas aí, então, encontra uma desculpa. Não, nós queremos produzir energia elétrica. Por quê? Porque o crescimento econômico do Brasil vai exigir muita energia. Só que o Brasil tem
milhares de quedas d'água, tem energia eólica, tem energia do sol a ser explorada ainda. Tudo isso, o Brasil tem uma potencialidade enorme. Para quê? Detalhe, com essa bruta onda em cima de Angra, sabe quanto da produção de energia elétrica brasileira sai de usinas nucleares? 1,2%. Isso é brincadeira. Então, no fundo, o que acontece na energia nuclear é o tipo do assunto que nós temos que esclarecer a população. Nós temos um trabalho, existem já várias organizações. Depois de Fukushima, nós acordamos. Tem duas organizações, uma que nasceu em São Paulo, outra que nasceu no Rio, no Brasil. Uma chama-se Coalizão Antinuclear, outra se chama Articulação Antinuclear Brasileira, que estão trabalhando. Então, muitas comemorações em torno disso. Para quê? Para esclarecer a população de que nós temos uma bomba na mão, principalmente não temos o direito de deixar isso para as futuras gerações. Existe uma energia nuclear extremamente útil, existe, importante, que não se pode abrir mão? Existe energia para pesquisa medicinal, para tratamento, os produtos que saem, como o césio, que sai de reatores atômicos para tratar câncer e outras coisas, só que eles também têm um problema do lixo, eles também não resolveram o problema do lixo. Então, ela é boa se ela pudesse resolver o problema do lixo. Como não pode usar. Então, o negócio, você tem um instrumento que é péssimo de consequências, não é porque você ainda não tem a solução para outros problemas que ele cria, que você pode usar aquele instrumento. Não pode. Você tem que primeiro resolver esses outros problemas. Se resolvessem, o problema agora acontece que a humanidade tem um instinto de sobrevivência. E tem muita pesquisa sendo feita para não precisar mais da radioatividade para tratar doenças. E aí, então, a energia nuclear, os reatores atômicos passariam a ser absolutamente desnecessários. Só que o mais hábil para desmontar uma energia são os alemães atualmente, levam 20 anos. Durante 20 anos, eles desmontam aquele processo. Durante 20 anos, eles estão produzindo lixo. Durante 20 anos, até que desapareça totalmente aquele risco. São absurdos. E a gente sabe disso, o povo está sabendo disso, ninguém está sabendo disso. E quando os nossos governos, muito orgulhosamente, vão em conferências internacionais e dizem, etc., sobre vamos ter energia, é um desrespeito. É um desrespeito conosco. Vamos falar agora das alternativas à energia nuclear. Hoje se diz a grande demanda da utilização da energia produzida pela energia... Sim. Indústria, principalmente. Indústria, principalmente. Mas o doméstico, o uso da pequena e média indústria também é muito, iluminação pública, tudo, é muito. Só que, quais são as alternativas? Tem vários modos de fazer energia. A mais comum, a mais conhecida é a hidráulica. A segunda, mais ou menos que no Brasil, uma hidráulica no Brasil está com 84%. A outra, com uns 12%, é a energia térmica, com centrais térmicas, com calor para produzir vapor e girar a turbina. Depois, as outras todas ainda estão pequenininhas. É eólica, os ventos girando, e a solar, que é os fotovoltaica, quer dizer, pega energia solar e transforma em energia. Acontece que essa primeira aqui, principalmente a nuclear e a hidráulica, são também a ocasião de grandes negócios. A indústria nuclear é poderosíssima, porque gasta-se um dinheiro enorme com ela. Então, o dinheiro que significa tudo que gira em torno disso, não dá para pegar um pouco e fazer pesquisa em eólica e fazer pesquisa em solar. Agora, graças a Deus, no Brasil, já tem um mínimo de consciência disso. Então, o Ministério das Minas e Energias, ao mesmo tempo que fala essas loucuras, que vai produzir mais não sei quantas, construir não sei quantas usinas nucleares no Brasil, também está fazendo programas de eólica e solar. E já tem, inclusive, vários estudos mostrando que é possível você compensar a falta de energia hidráulica com a energia eólica, desde que faça sistemas integrados. Tem muitos cientistas trabalhando nisso há muito tempo. A solução existe. É um problema do governo assumir corajosamente uma mudança, como está sendo feito na Alemanha. Na Alemanha, eles mudaram
para com a nuclear e estão investindo maciçamente na energia de outros tipos que não têm esses problemas. Dá um exemplo para você de como a imaginação humana pode ir longe. A gente fala em eólica, pensa em vento. Lá na Europa, eles pensam o mesmo sistema de hélices, não com vento, mas com correntes marítimas. Eles estão fazendo experiências debaixo do mar, tem umas correntes, umas passes gigantes girando, movidas pela corrente marítima. Isso dá energia elétrica. E a gente aqui com tanta água. Exatamente, o mar inteiro, a nossa coisa, o mar Nossa inteirinho. costa. E tem coisas desse tipo, mas isso significa o quê? Primeiro, que deixa de ser um negócio. Que a indústria nuclear saia do mapa, não queira ser ela somente ganhando dinheiro nesse negócio, e que se aplique dinheiro para fazer essa pesquisa. Isso exige vontade política, tempo e principalmente seriedade. Mas exige também aquilo que a gente conversou agora há pouco, a mobilização da nossa sociedade. Se a nossa sociedade fizer como fez a sociedade alemã e exigiu que os governos não trabalhassem mais com energia nuclear, então é mais uma vez um debate que a gente precisa voltar a ter aqui no Brasil. Foi graças às grandes mobilizações populares que a gente conseguiu mudar grandes coisas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro se conseguiu mudar. Só com mobilização popular. Uhum. Então, essa conscientização que a gente está tendo agora precisa ter um segundo passo, a mobilização. Uma última pergunta, Pedro, ou Chico. Está sendo discutida também a formação de uma frente parlamentar para Brasil livre das usinas nucleares, para ser debatido na Rio 20, Rio mais 20, não é? Até lá esperemos que isso esteja acontecendo já. O que tem de muito interessante que está acontecendo agora, está sendo organizada uma comitiva de parlamentares brasileiros para visitar Chernobyl, convidados por organizações europeias que trabalham esse tema. E se acontecer isso, essa frente parlamentar terá muitas condições de existir, porque mais gente dentro do parlamento, tem muita gente lá consciente, por exemplo, da loucura do lixo, né? Mas conseguir que mais gente faça, e aí, quem sabe se a gente chega na Rio mais 20 com alguma coisa um pouco mais para cima. Muito concreto, ainda mais com se ocorrer essa visita a Chernobyl antes da Rio mais 20, agora em junho. Que é o que vai ocorrer, a visita vai ser em abril. Motive mais ainda a criação dessa frente parlamentar com muito mais urgência, né? Exatamente. Eu vou voltar a pedir a você o seguinte, que nos faça aqui uma relação. Doenças provocadas pelo lixo atômico, pelos efeitos de uma energia atômica. É a penetração da radiação, da radioatividade nas células. Então ela destrói. Porque ela penetra sem que a gente perceba e vai longe, vai fundo. E tem 1000 tipos de doenças. Eu não sou nem médico, nem especialista na questão para dizer. Mas como seria o câncer? O câncer é o mais conhecido. O câncer é os diferentes tipos de câncer, né? Que ataca diferentes partes do corpo e que pode ser mais ou menos violento, mais ou menos rápido. Mas o câncer, por exemplo, é batata. Isso sai de radiação tomada acima do nível, que tem uns certos níveis, né? Se você recebe uma radiação até um certo nível, o corpo seu aguenta. Mas se passar um pouco para cima, aí ela começa já a ter efeitos nocivos. Efeitos nocivos destruindo células. Aqui no Brasil a gente corre esse perigo em algum lugar por causa de alguma instalação? Angra, pessoal. Caetité, que tem a mina de urânio. Bahia, Caetité na Bahia. Na Bahia. E Angra, que tem as 2 usinas e meia lá, né? Agora, corre outros riscos também. Porque, por exemplo, o caminhão que leva lixo atômico de um lugar para outro, da Bahia para algum lugar onde vai ser guardado, Caetité, o que foi explorado aqui, leva para ser processado ali, isso tudo é passível de ter um desastre, de ter uma coisa, porque é tudo muito, está mexendo com uma matéria muito perigosa. Sabe qual é o medo que se tem, por exemplo, na Europa, com relação a esses transportes de lixo radioativo, que transportam enormidades de lixo radioativo de um lado para o outro. Só na França tem 50 mil toneladas de lixo radioativo acumulado, guardado, foi transportado. Então, um caminhão levando isso, se um ataque terrorista, por exemplo, faz explodir um caminhão desses, quanta gente vai morrer por causa disso? Porque realmente vai contaminar. Olha, a contaminação é um negócio tão terrível que quando houve o desastre do Césio, a primeira pessoa que morreu foi uma meninazinha que era filha do dono do ferro velho. E ela morreu porque o dono do ferro velho que viu aquilo, achou, ele disse, a palavra que ele usa é o brilho da morte. Aquele Césio tinha um brilho maravilhoso. Ele deu para a menina pôs embaixo da cama dela, porque de noite iluminava o quarto todo, brincou.
chegou a comer pão com o dedo sujo de poeira de césio. Bem, um mês depois, ela, a mãe, 2 funcionários tinham morrido, entendeu? Quando ela foi enterrada, causou maior emoção em Goiânia. Não emoção de tristeza, medo. Então não queriam que a menina fosse enterrada em Goiânia. Por quê? Porque eles diziam um corpo contaminado que vai entrar no nosso cemitério. E nós não queremos que contamine tudo e nós também. Entende? São as coisas assim que a gente fica pensando que isso é ao nível da loucura. Ao nível da loucura. Tiveram que enterrá-la num caixão enorme de chumbo, botar dentro de um túmulo com paredes de concreto e fechar aquilo para 180 anos. Muito bem. Conversamos com Chico Whittaker, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, sobre o tema da energia nuclear. Um conteúdo exclusivo sobre este assunto você encontra na internet, como já deve estar aparecendo aí no seu vídeo. Chico, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Além da Notícia e mais um tema de atualidade. Até lá, boa semana.